Uma boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro. Vamos dar continuidade à nossa última rodada da primeira fase da Copa de Fundos Imobiliários. E com isso a gente vai definir mais dois jogos para as oitavas de final. A gente já teve definição em 4 grupos nos jogos anteriores. Caso queira conferir, está no nosso histórico do canal. Hoje a gente vai ter a disputa no grupo E, que tem o HCTR e o CPTS, Capitânia e Hectare, líderes desse grupo, como possíveis aí, né, grandes candidatos aí a passarem para oitavas de final, mas o Maxi Renda está bem próximo também, com 3 pontos. E no grupo F, a gente tem um cenário bem mais equilibrado, o Tordesilhas Tord 11 com 4 pontos, RBRR 3 pontos, XPLG com 2 e XPML 1 ponto. Então teremos jogos do grupo E e grupo F essa noite, decidindo aí mais 4 fundos que passarão para as oitavas de final. E na semana que vem teremos os últimos jogos da primeira fase, né, fase de grupos, em que teremos os jogos do grupo G e grupo H, definindo assim as oitavas de final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Trazendo rapidamente, se você não assistiu, se esse é o primeiro jogo que você está acompanhando na nossa Copa de Fundos, o regulamento. O fundo que estiver abaixo de 50% entre a máxima e a mínima recebe um gol. A liquidez média diária acima de R$ 1 milhão recebe mais um gol. Patrimônio líquido maior do que 1 bilhão recebe um gol. E comparando os dois dividend yields dos dois fundos, o maior recebe um gol, a relação preço por valor patrimonial recebe um gol, a menor relação, e por fim, o maior crescimento do dividend yield em 3 anos dos dois fundos recebe um gol. E vamos lá então, iniciando aí a primeira partida da noite pelo grupo E, o HCTR11 enfrentando o HGRU11. E vamos inicialmente comparar o que cada um dos dois times traz em campo. O HCTR11 é um fundo de papéis com a maior parte do seu rendimento indexado pelo IPCA e vinculado à área corporativa. Já o HGRU é um fundo misto, mas a sua grande participação é em imóveis, principalmente aí com foco educacional e o varejo. E trata-se de um fundo de renda urbana. Então são vários imóveis dentro das cidades, né, principalmente aí com esses dois focos, né? Vamos ver como é que se sai frente a um fundo de papel, né, que está inclusive aí, empatado na liderança do grupo. E vamos lá, início do primeiro tempo, vamos ver a posição entre a máxima e a mínima. HCTR com 21,3% e 86,8% para o HGRU. E com isso, o HCTR11 faz 1-0 logo de cara no primeiro tempo. Vamos agora para a liquidez média diária. 8,2 milhões, uma liquidez bastante alta do HCTR. E o HGRU 3,7. Os dois passam no critério, 2-1 nesse primeiro tempo até agora. O HCTR segura a diferença. Vamos ver o patrimônio dos dois fundos, 2,7 para o HCTR, 2,2 para o HGRU. Portanto, os dois também têm o patrimônio maior do que 1 bilhão e conseguem marcar. E com isso a gente fecha o primeiro tempo. HCTR 11 3, HGRU 11 2. Vamos agora no segundo tempo, comparando as características de cada fundo
Quem tiver a melhor característica faz o gol. O dividend yield do HCTR11 é bastante elevado, 17%, o HGRU em 7,8%, portanto 4-2 para o HCTR11. Vamos ver agora a relação preço por valor patrimonial, 0,85 no HCTR11 e HGRU 1,06, portanto 5-2, vai ficando fácil para o HCTR11. Vamos para a última característica, o crescimento do dividend yield, 1,3 no HCTR e 6,2 no HGRU. Portanto, 5-3, fecha o placar no segundo tempo. O HCTR consegue aí uma boa vitória em cima do HGRU11. E com esse resultado final, o HCTR leva 3 pontos. Vamos ver agora o jogo do Capitânia, e que pode empatar em pontos com o HCTR, e aí a classificação vai depender do saldo de gols. E o HGRU pegou um grupo bastante difícil, com 3 fundos de papel, não conseguiu marcar nenhum ponto. Então vamos lá para o segundo jogo da noite, pelo grupo E também. O Capitânia CPTS11 vai enfrentar o Maxi Renda MXRF11. E com isso a gente consegue definir aí com quem que serão os finalistas do grupo E. Vamos lá então ver o que os dois fundos trazem a campo. O Capitânia, ele é um fundo de papel e o maior indexador dele, a maior parte, está em relação ao IPCA. Já o Maxi Renda é um fundo de papel também, mas um pouco mais equilibrado, em que tem uma indexação pelo IPCA, mas também pelo CDI, em uma proporção aí bem maior que o Capitânia. Vamos ver como é que esses dois fundos de papel vão se comparar aí e quem vai sair vitorioso desse duelo. Começando a partida no primeiro tempo, vamos avaliar a posição entre a máxima e a mínima. O Capitânia com 35,7 e o Maxi Renda 96,9. Com isso, o Capitânia faz 1-0 e começa na frente. Vamos para a liquidez média diária. O Capitânia 6,4 milhões e o Maxi Renda 6,6. Números bastante próximos, mas os dois conseguem marcar e temos 2-1 para o Capitânia até o momento. Agora o patrimônio líquido 2,9 bi do Capitânia e 2,3 do Maxi Renda, os dois passam. A Capitânia fecha o primeiro tempo em 3-2 aí, mantendo a liderança aí com um gol de diferença. E vamos agora para o segundo tempo, vamos ver se o Capitânia consegue manter essa liderança ou se o Maxi Renda eventualmente consegue até virar em cima do Capitânia. Vamos avaliar o dividend yield, 14,1 do Capitânia, 11,6 do Maxi Renda. Com isso, o Capitânia faz 4-2. A relação preço por valor patrimonial, 1,01 do Capitânia, 1,01 do Maxi Renda. Um empate, nenhum dos dois marca, portanto. O crescimento do dividend yield, 17,2 do Capitânia e 6,7 do Maxi Renda. Com isso, 5-2 para o Capitânia. Ele consegue fechar o placar, uma boa vitória em cima do Maxi Renda, que não conseguiu fazer frente aí aos principais números do Capitânia. E com isso o Capitânia consolida sua posição, ele junto com a Hectare são os dois times do grupo E que estão passando para as oitavas de final. Mais à frente a gente vai ver, depois dos jogos do grupo F, como é que ficou a classificação final do grupo. E vamos agora para o terceiro jogo da noite pelo grupo F, o XPML, XPMOL, enfrentando o Tord 11. Vamos ver como é que esses dois irão sair nesse jogo dessa noite. Antes de iniciar a partida, vamos ver o que cada um dos fundos traz para o jogo. O XPMOL é um fundo de shoppings, ok? E o Tordesilhas, um fundo misto, em que tem
uma participação aí relevante de CRIs, outros fundos imobiliários e equities principalmente. E vamos começar com o primeiro tempo da partida, a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. O XPML11 está com 84,5% e o TORD11 4,5%. Portanto, gol para o TORD11, que faz 1-0 em cima do XPML. A liquidez média diária do XPML é 3,7 milhões e 0,6 milhões do TORD11. Portanto, XPML consegue fazer 1-1 e segura o empate ainda nesse primeiro tempo. E vamos agora ver o patrimônio líquido dos dois fundos. XPML 1,9 e 0,5 do TORD. Portanto, o XPML consegue uma virada nesse primeiro tempo, faz 2-1 e termina na frente aí no primeiro tempo da partida. Vamos para o segundo tempo agora, comparando o dividend yield dos dois fundos. 7,6 para o XPML e 12,8 para o TORD11. Portanto, o TORD11 tira a diferença, fica 2-2, um jogo bastante equilibrado de fundos com características tão diferentes. Vamos agora para a relação entre o preço e o valor patrimonial. 1,02 para o XPML, 0,58 para o TORD11. Portanto, o TORD11 vira e faz 3-2 em cima do XPML. Vamos ver agora a última característica, o crescimento do dividend yield em 3 anos, o XPML 13,2 e o TORD 0. Portanto, o XPML empata a partida e fecha o segundo tempo em 3-3, um empate entre esses dois fundos imobiliários. Num jogo bastante equilibrado, então, a gente teve aí o XPML e o TORD11 conquistando 1 ponto cada um. Vamos ver como é que vai ficar a tabela depois do último jogo da noite. Vamos agora para a partida entre o XPLG e o RBRR, é o último jogo da noite, e pelo grupo F, fechando assim a classificação desse grupo. Vamos ver o que cada um dos times traz a campo. O XPLG é basicamente um fundo de logística, o RBRR um fundo de papéis, então, portanto, são dois fundos com características bem diferentes. Vamos ver como é que eles se comportam nessa partida e decidem aí o resultado final do grupo F. Vamos iniciar o primeiro tempo, então, a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. O XPLG 94,8 está quase, bastante próximo, na verdade, da sua máxima, está quase na máxima. O RBRR 11 em 7,1. Com isso, o RBRR consegue fazer 1-0 nesse primeiro tempo. Vamos agora para a liquidez média diária, 4,3 milhões para o XPLG e 4,3 para o RBRR. Com isso, temos 2-1 do RBRR em cima do XPLG. Vamos agora para a última avaliação, o patrimônio líquido dos dois fundos, 3,1 para o XPLG e 1,3 para o RBRR. Os dois passam no critério e ficamos com 3-2. E fechamos o primeiro tempo com uma vitória parcial do RBRR 11. Vamos iniciando agora o segundo tempo, avaliando o dividend yield dos dois fundos, 7,4 do XPLG, 13,9 do RBRR, portanto, 4-2 o RBRR faz em cima do XPLG. Vamos olhar o preço por valor patrimonial, 0,95 para o XPLG, 0,95 para o RBRR, houve empate, portanto nenhum dos dois marcam. A última característica é o crescimento do dividend yield em 3 anos, 4,1 para o XPLG e 24,5 para o RBRR, que consegue marcar e fazer 5-2 em cima do XPLG.
Portanto, o RBRR leva 3 pontos para casa e consegue um bom resultado ali em cima do XPLG. E vamos ver agora a classificação. E vamos começar a classificação pelo grupo E. A gente teve o Capitânia HCTR, que o Capitânia ganhou no saldo de gols do HCTR, portanto ficou em primeiro lugar, o HCTR em segundo, o Maxi Renda em terceiro com 3 pontos e em último o HGRU. E no grupo F, o RBRR fez 6 pontos, o Tord 11, 5, XPLG e XPMOL ficaram com 2 pontos e não passaram para as oitavas de final. E com isso, um dos duelos será entre o Capitânia e o Tord 11, portanto aí são 2 fundos de papéis, e o outro o HCTR 11 e o RBRR 11. Então já temos definidos esses 2 jogos para as oitavas de final da nossa Copa de Fundos. Por um lado da chave, a gente já tinha a definição do RECR11 e VISC11, depois o RBRF11 e o TIGAR11, e hoje tivemos o CPTS e o TORD11. Com isso, falta apenas um jogo ser definido, que vai ser na próxima terça-feira. A gente vai definir o grupo G e grupo H. E com isso, a gente define a chave das oitavas de final. Do outro lado, a gente tem o RBRP11 e o HSML11, o VGHF enfrentando o DEVA11 e a definição de hoje do HCTR enfrentando o RBRR11. E também falta só a definição da próxima terça do grupo G e H. E com isso a gente tem a chave aí da fase final da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Para a próxima terça, a gente tem o grupo G com o VRTA11 com 4 pontos, o KNCR11 4 pontos, os dois empatados em número de pontos da primeira posição, o Iridium logo atrás. Já o grupo H, a gente tem o MCCI11 e o HGRE11, falta só a definição de quem será o primeiro e o segundo desse grupo, já que os outros 2 fundos ali não conseguiram vencer nenhuma das partidas até o momento. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.